Então, Mateus 26, versículo 31, está projetado, diz assim: Então, Jesus lhes disse: Esta noite, todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Lucas 22, verso 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar, como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Irmãos, nós, a igreja aqui, nós temos vindo de uma sequência de estudos doutrinários, e eu não vou quebrar essa sequência. Hoje eu falei que falaria um pouco sobre a última doutrina da graça, a perseverança dos santos. Porém, antes de entrar nessa doutrina, eu quero introduzir ela com uma mensagem. Hoje vai ser mais uma mensagem do que um estudo, para a igreja aqui. Porque o Senhor, durante essa semana, me incomodou muito sobre este ensino. E esse ensino nada mais é do que uma preparação para a doutrina. Vejam, irmãos, vamos analisar algumas coisas importantes aqui. Mateus 26, nós estamos vendo aqui o Senhor Jesus deixando as suas últimas impressões, suas últimas palavras aos discípulos. Ele seria preso, ele seria julgado e morto, e ele sabia disso, ele tinha essa convicção. O Senhor Jesus, meus irmãos, ele veio a esse mundo com um propósito. E aqui ele vai dizer para os seus discípulos uma coisa difícil. Ele tinha acabado de realizar a Páscoa com eles, ele tinha sentado à mesa com eles, tinha acabado de ter aquele momento gracioso. Ele chega a dizer: eu desejei muito comer convosco essa Páscoa. Eu quis muito estar com vocês. Era como se o Senhor Jesus fizesse ali uma Páscoa especial com eles. Ele preparou ali junto com os discípulos, deu todas as orientações, ele senta com eles, e ali havia um tom diferente na sua voz. Havia algo diferente nas suas palavras. E ele traz essa declaração: Então Jesus lhes disse: Esta noite, todos vocês se escandalizarão comigo. A palavra usa às vezes certas palavras, jogo de palavras que não é comum nos nossos dias. O que Jesus estava querendo dizer, Júlio, era: esta noite vocês vão se envergonhar de mim. Esta noite vocês se afastarão de mim. Esta noite vocês vão passar por lutas, por problemas, que vocês vão me negar, vão me abandonar, vão me deixar, vocês não vão suportar. Para vocês dizerem que são meus discípulos diante do que virá, vai ser muito difícil. E aqui, especialmente no Evangelho de Mateus, porque Mateus é o evangelho que mais se preocupa em trazer referências do Velho Testamento, ele puxa do Velho Testamento uma profecia. A profecia dizia: ferirei o pastor e dispersarei o rebanho. Aqui Mateus traz essa expressão como se o Senhor Jesus tivesse dito isso: ferirei o pastor. Quem era o pastor? Ele mesmo, Jesus. João 10. Eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. O texto está dizendo que ferirei o pastor, ou seja, ele iria ser morto. Cristo seria preso, Cristo seria julgado e então condenado pelos homens. E aqui a expressão diz assim: e dispersarei, ficarão dispersas
as ovelhas. Isso que, irmãos, presta atenção, era uma profecia do Antigo Testamento, já apontando para a crucificação. Naquele momento em que Jesus... Pensem comigo como Deus chamou a Pedro. Nós falamos disso em algumas escolas bíblicas anteriores. O Senhor Jesus passando, eles estavam pescando, e Ele disse: vinde, e eu farei de vocês pescador de homens. Eles abandonaram tudo para seguir Jesus, para andar com Jesus, durante 3 anos. Imagina como é que foi a vida deles, peregrinando com Cristo, por toda a Jerusalém, por toda a Judéia, por toda a Galileia, vendo sinais maravilhosos, vendo curas maravilhosas, vendo multiplicação de pães. No momento que eles tiveram fome, eles viram diante dos seus olhos Jesus Cristo multiplicar pães. Eles viram diante dos seus olhos morto ressuscitar, cego enxergar, coxos andarem, surdos ouvirem. Eles pareciam estar vivendo um sonho. Tentem se colocar por um instante no lugar desses homens. 3 anos vivendo com Cristo, experiências extraordinárias, ensinos extraordinários, ouvindo da boca do próprio Deus. Mas agora, esse mesmo Senhor, que eles viram, operando tantos sinais, tantas maravilhas, foi capturado, foi preso como um bandido. Isso trouxe insegurança para eles. Isso trouxe medo para eles. Isso trouxe angústia para eles. Até aquele momento eles estavam seguros porque Cristo estava lá. Mas agora ele já não estava mais. E qual é o relato bíblico sobre isso, irmãos? Realmente, houve uma dispersão, não houve? Realmente. Pedro, por exemplo, negou Jesus 3 vezes. As pessoas chegaram para ele: olha, eu estou vendo, você estava com ele, eu te conheço. Não conheço, nunca vi. Não, eu posso ver pelo seu jeito de falar, o seu jeito, você é um deles. Não, jamais, conheço esse homem não. Meus irmãos, eles foram tomados de um sentimento de angústia, de medo, de pavor. Afinal de contas, o seu mestre, o seu Senhor, aquele que operava milagres, aquele que os chamou, foi preso pelos homens. O que sobra para eles? Esse foi o pensamento. Falou: se Jesus, que tem todo o poder, que disse que é Deus, que é Senhor, que curou, que libertou, foi preso, nós então temos chance nenhuma. Não temos nem dinheiro para pagar um advogado. E aí nós vamos lá para Lucas 22, que nós lemos, porque o cerne da pregação de hoje, da mensagem, do estudo dessa manhã, está aqui, ó. Lucas 22, versículo 31. Olha que interessante, irmãos. O Senhor Jesus aqui fala algumas coisas muito importantes e que fala conosco até hoje. Vejam comigo. Simão, quem que era o Simão? O Pedro. O Senhor Jesus, quando falou com ele que ele haveria de traí-lo, lá em Mateus, fala assim: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Lá ele chama ele de Pedro, mas aqui, nessa conversa de pé de ouvido, no tete a tete, na intimidade, Jesus lhe chama de Simão. O nome dele era Simão Pedro. O Senhor Jesus estava acostumado a chamá-lo de Pedro, mas aqui ele chama de Simão. Pedro, queridos, existem algumas divergências sobre a tradução correta da palavra Pedro. Alguns entendem que ela quer dizer literalmente rocha. Pedro quer dizer pedra, literalmente. Outros vão dizer que se trata mais assim, mais eruditamente falando, de fragmento de rocha. Todavia, é rocha, né? Seja fragmento ou a rocha, é rocha. Mas aqui Jesus chama ele de Simão. Por quê? Simão quer dizer aquele que ouve. Até então, Jesus estava falando com Pedro, com aquele destemido, com aquela pessoa que falou: não, Senhor, pode deixar comigo, ninguém vai te prender. Ali era o impetuoso, era o Pedro, era aquela pessoa que dava sempre um passo à frente, era o líder do grupo, era aquela pessoa que sempre se colocava na situação, né? Quem vocês dizem que eu sou? Disse Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Pedro estava sempre ali, né, impetuosamente
tomando frente. Mas aqui Jesus vai falar agora intimamente com ele. Jesus chama ele pelo primeiro nome, Simão. Que ele está querendo dizer: Simão, para um pouquinho agora. Eu preciso falar com você. Para um pouquinho. Eu preciso da sua atenção. E aqui nesta manhã, queridos, eu quero dizer para os irmãos uma coisa que eu gosto muito, que os puritanos diziam, que a Bíblia, quando ela é pregada na sua essência, quando a Bíblia é pregada diante daquilo que Deus quer de fato comunicar, é a própria boca de Deus falando. Havia um teólogo puritano que dizia que o Antigo Testamento é a parte de cima do lábio de Deus e o Novo Testamento é a parte de baixo. É Deus falando. Nós precisamos, irmãos, entender que quando a palavra é pregada, Deus está falando. Então aqui nesta manhã Deus está dizendo assim: Simão, Simão, meu filho, minha filha, me dê um pouco da sua atenção. Me escute, me ouça, preste atenção no que eu tenho para te falar. E ele fala assim, olha o que Jesus revela para Pedro: eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. O Senhor Jesus fala com Pedro, chama ele de Simão, e traz uma revelação para ele. Satanás reclamou, pediu, e é óbvio que ele está se referindo ao Pai, para vos peneirar, para vos tentar, para vos colocar numa peneira e chacoalhar vocês, porque ele quer destruir vocês, ele quer acabar com vocês. Irmãos, prestem bem atenção nisso. A revelação de Jesus aqui para Pedro, e ele usa o termo, olha comigo aqui, Satanás vos reclamou. Embora Jesus esteja falando com Pedro, ele se refere a todos, os seus discípulos. Ele usa o plural aqui. Ele vos reclamou. Ele está falando com Simão, mas ele fala no plural, porque ele fala assim, olha, Satanás reclamou, pediu para peneirar vocês. Vocês quem? Os discípulos. E isso, meus irmãos, nos traz à memória aquilo que aconteceu com Jó. Vocês se lembram o que aconteceu com Jó? O diabo fez a mesma coisa. O diabo falou com Deus assim: esse homem só serve você porque ele tem tudo, você abençoa ele em tudo, qualquer um. Você dá tudo para ele. Ele tem a melhor família, ele tem o melhor gado, ele tem as melhores terras, ele é um homem rico, ele é um homem próspero. E Deus falou assim: pode tirar tudo, só não toque na vida dele. O que aconteceu aqui, que Jesus está falando, foi a mesma coisa. Quando Deus pergunta para o diabo, de onde vens? Ele fala assim, eu vim de rodear a terra e passear por ela. O diabo tinha em mente aqui, que ao prender Jesus Cristo e destruir os discípulos, não poderia dar continuidade, o evangelho não poderia ser dado continuidade, e certamente morreria, e a igreja não avançaria. O diabo é estrategista, meus irmãos. Ele é o senhor da guerra. Ele tem todo um projeto, um plano estabelecido, apesar de já ter sido derrotado, apesar de já ter sido condenado, ele está passeando pela terra, e como diz o próprio apóstolo Pedro, mas na frente não vamos falar sobre isso, como leão rugindo, buscando a quem possa tragar. Não se engane, meus queridos. Veja o que Jesus está falando com Simão. Quem era Simão? Alguém que Cristo escolheu, chamou de maneira eficaz, mas que agora passaria pelo vale da provação. Agora seria provado até o último limite. Eis que Satanás os reclamou para vos peneirar como trigo. Irmãos, eu quero fazer uma pergunta aqui para os irmãos. Nós seres humanos, nós somos mais fortes que o diabo? Claro que não. Lógico que não. Outra pergunta.
Nós vivemos aqui nesse mundo, nós estamos aqui no mundo. Há um sistema. A Bíblia diz, o mundo jaz do maligno. Nós somos mais fortes que o mundo, irmãos? Do que as ofertas, as tentações, aquilo que o mundo nos oferece? Claro que não. E como se não bastasse o diabo e o mundo, ainda existe a questão do pecado, que nós somos pecadores. Nós somos mais fortes do que o pecado, irmãos. Nós podemos simplesmente tomar uma decisão aqui nessa manhã e falar assim, eu não vou mais pecar, nunca mais. Vou pecar de jeito nenhum. Não vai passar nenhum pensamento ruim, nenhum sentimento ruim. Eu agora vou amar a Deus, eu vou amar o próximo. Agora minha vida vai ser totalmente perfeita. Deus vai olhar para mim e vai falar, nu. Esse aí não peca mesmo não, esse aí tomou decisão. Podemos fazer isso? É possível? Obrigado, Débora. Só de falar isso, e João fala sobre isso, se dissermos que não temos pecado, já transgredimos. Então, veja bem, quando Jesus chama ele de Simão, era justamente isso. Jesus estava dizendo assim, Simão, pare um pouco de achar que você pode, que você é capaz, que você consegue, que você é forte. Eu não estou falando com o líder, eu não estou falando com o Pedro, eu estou falando agora com você, homem necessitado. Você vai ser provado. E aqui, meus irmãos, nós temos que parar e pensar que nós não estamos imunes às provações. Nós não estamos imunes às tentações, nós não estamos imunes a cair, nós não estamos imunes aos ataques do diabo. E entenda isso, irmão. Tem uma frase muito usada hoje em dia, né? Aceita que dói menos. Ela se aplica. Porque quando nós entramos por uma teologia de que eu não aceito, eu declaro, eu determino, você já está... Meu irmão, você já está no caminho errado da queda. Já está a passos largos para cair. O que nós estamos vendo aqui diante de nossos olhos é que um homem como Pedro, que viu Cristo, que viu sinais, que andou com Jesus, que ouviu a sua voz, que esteve junto dele, foi advertido pelo mestre. Pedro, vocês vão passar por uma grande tribulação. Mas aí, tem uma segunda parte que é incrivelmente maravilhosa. Versículo 32. Eu porém. Lembra que o Senhor falou assim, Simão. Estava falando com ele, não estava? Agora, primeiro o Senhor Jesus faz Simão olhar para si mesmo. Quando ele chama ele de Simão, ele já deve ter tomado um susto, né? Porque estava acostumado a ouvir Pedro. Simão, aquele que ouve. Ele já deve ter tomado um susto. Cristo dá para ele uma revelação importante, algo que ele não sabia. Ele não sabia que ele ia passar por isso. O Senhor Jesus revela para ele. Agora Jesus volta o olhar dele para o próprio Senhor Jesus. Eu, porém, irmãos, aqui começa algo incrivelmente maravilhoso. Queridos, nós precisamos entender quem somos de verdade. Nós estudamos aqui sobre a depravação total do homem. Caímos lá no Éden. Somos moralmente caídos, segundo a palavra de Deus. Mortos em delitos e pecados. Fomos vivificados pela graça e agora vivemos para Deus. Agora somos de Jesus Cristo. Agora somos a igreja, o povo eleito, o povo santo, a qual Ele deu o seu próprio nome. Isso é maravilhoso. Só que nós precisamos, meus irmãos, olhar, entender quem somos, ouvir a sua voz, entender os seus planos e olhar para Ele. Eu, porém, Ele está falando, roguei por ti. Veja que no versículo anterior, Jesus falou, o diabo vos reclamou, ele reclamou sobre vocês, mas agora ele fala direto com Pedro, Simão, eu, porém, orei por você. Eu orei por você. Eu orei ao Pai por você, Simão. Eu pedi ao Pai por você, eu intercedi por você, Simão. Irmão, nós precisamos entender uma coisa, se nós estamos de pé, não é porque somos fortes,
Não é porque somos poderosos, não é porque somos inteligentes, não é porque temos experiências com o Senhor, não é porque fazemos parte desta igreja, não é porque temos uma vida robusta de oração. Não, se estamos de pé, é porque Ele rogou ao Pai. Os irmãos entenderam? Eu, porém, roguei por ti. Para quê? Olha aí, o versículo continua. Para que a tua fé não desfaleça. Irmãos, eu estou convencido, tá? Pela palavra, que se o Senhor não nos guardar, mesmo nós que fomos salvos pela graça, e foi pela graça, irmão, nenhum de nós conseguirá permanecer de pé. Alguém tem dúvida disso? Se o Senhor não nos guardar, não nos sustentar, não interceder por nós, nós não vamos permanecer. É impossível. E qual foi o resultado? Realmente aconteceu. Pedro realmente negou Jesus 3 vezes. Os seus discípulos não foram encontrados. Eles se dispersaram por toda parte. E tem um texto maravilhoso, eu não sei exatamente, está aqui por aqui em algum lugar de Lucas, que vai dizer que quando Pedro negou o Senhor, os olhos de Jesus estavam sobre ele. Olha como isso é maravilhoso, Rosângela. Olha como isso é maravilhoso. Mesmo Pedro negando o Senhor, mesmo Pedro dizendo que nunca ouviu, que não conhece, os olhos do Senhor estavam o tempo todo sobre ele. Olha que olhar paternal, irmão. É como um pai. É um pai que está vendo o filho ir para um caminho errado, mas ele não deixa de amá-lo, ele não deixa de querer o bem dele, ele não deixa de ficar preocupado, ele não tira os olhos. O que nós vemos na Escritura, meus irmãos, é um Deus que executa a sua salvação do início ao fim. Ele não nos chamou para vivermos por nós mesmos. Ele sabe que o que depender de nós, vamos cair, não vamos suportar, que o diabo é muito astuto, que o mundo é muito atrativo e que somos pecadores. Ele sabe da nossa condição. É por isso que o Senhor Jesus trata com Pedro dessa forma, e não apenas trata. Irmãos, qualquer outro mestre teria chegado para Pedro e falado assim: Pedro, vem cá, vamos ter uma conversa séria aqui. Eu te chamei, eu fiz de você alguém. Antes de mim você não era nada. Quem que você era? Você não era nada. Eu te chamei, você é meu discípulo. E agora, Pedro, agora chegou a hora. Que foi? Hã? Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor que lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás. É o texto aqui. Obrigado, Priscila. Obrigado, Lucas. Que o Senhor Jesus não tirou os olhos dele. Agora, pela lógica, Jesus teria dito: eu fiz de você alguém, eu te chamei. Você não tinha propósito na vida, agora você é um dos meus. Eu escolhi você para ser Pedro, para ser o líder dos discípulos. Mas agora você fica firme, hein? Você fica firme, hein? Você não dá bobeira, não. Agora é a hora de você mostrar tudo que você aprendeu. Você fica firme, hein, Pedro? Você fica firme, fica durão aí. E cuida dos seus, hein? E cuida dos discípulos. Não, Pedro não fez nada, Jesus fez nada disso. Não cobrou ele, não impôs nada, não foi nada. Simplesmente revelou a ele que o inimigo iria peneirá-los, eles iam passar por uma noite escura, um vale profundo, uma noite de angústia. E ele fala assim: eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Irmãos, a fé, ela é um dom de Deus, e nós já aprendemos isso. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. A fé vem de Deus. E aquilo que vem de Deus só pode ser sustentado pelo próprio Deus.
Vejam que Jesus fala assim: eu roguei por ti, eu orei por ti, eu intercedi para que a tua fé não desfaleça. E Jesus vai mais longe, ele fala assim: quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Antes de eu entrar nessa última parte, queridos, olha que tremendo. Abram comigo a palavra em Hebreus 4, versículo 14 e 16. Eu queria que quem tivesse caneta, que grifassem esse texto e pensasse nele o dia inteiro, porque ele é tremendo. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Aliás, Hebreus 7, 25. Primeiro. Hebreus 7, 25. Diz assim: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Olha o caminho aqui, ó. Por ele quem? Por Cristo se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Irmãos, deixa eu explicar melhor, porque tem outras traduções que são melhores de se entender. Por isso também pode salvar totalmente os que se chegam por ele a Deus. Quem pode salvar? Cristo. Ele é o caminho para se chegar a Deus. E para que Cristo vive? Vivendo sempre para interceder por eles. Irmãos, acho que vocês não... Às vezes eu falo as coisas e os irmãos ficam ali tentando entender o que eu falo. O Senhor Jesus, meus irmãos, esvaziou-se a si mesmo, se fez homem, habitou entre nós, sentiu as mesmas coisas que sentimos, se entregou numa cruz romana, ressuscitou ao terceiro dia, durante 40 dias ele se apresentou aos seus, durante 40 dias, então ele foi assunto aos céus. Está pronto? Está terminado? Sua obra está acabada? Não, ele está assentado à destra de Deus e vive para interceder por nós. Sabe por que você está de pé, meu irmão Márcio? Cristo te levantou na cruz, mas para ficar de pé, Ele intercede por você. Os irmãos estão vendo a obra da graça? Como é glorioso, como é tremendo. O que foi? O que eu perdi? Outra tradução? Essa é igual a minha? Essa é, né? R.A. Vivendo sempre para interceder por eles. A Priscila vai achar uma nova versão ali. Só para a gente dar mais uma olhada. Tem várias, né? Mas ali já deu para a gente entender. Concluindo, ele é poderoso para salvar definitivamente aqueles que por intermédio dele, que é em Cristo, achegam-se a Deus. Pois vive sempre para interceder por eles. Isso é maravilhoso, irmãos. Abram comigo o santo livro em Hebreus 4, volta um pouquinho, versículo 14 e 16. Pode ser na RA mesmo, ô Priscila? Olha isso, Hebreus 4, versículo 14. Olha que texto maravilhoso. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou nos céus. Ele penetrou como? Após a sua assunção, após a sua ressurreição. Conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Sabe o que o texto está dizendo? O texto está dizendo, queridos irmãos, que nós temos um sumo sacerdote. O que o sumo sacerdote fazia? Ele levava a ovelha, a oferta, ao lugar santíssimo, ao santo dos santos, pelo povo,
para expiação. Ele fazia a intermediação entre o povo e seus pecados e a santidade de Deus. Eles é que levavam, eles é que faziam essa mediação. De um lado, um Deus santo, justo, reto, que não pode ver o mal. E de um outro lado, o pecador. O sumo sacerdote pegava a ovelhinha, a oferta, e levava até o Santo dos Santos. E Deus então aceitava ou não, fazendo paz entre Deus e os homens, entre Deus e Israel. Essa intercessão do sumo sacerdote é exatamente o que Cristo veio fazer. É exatamente isso, e por isso que a palavra fala assim: tendo, pois, o Filho de Deus como um grande sumo sacerdote que penetrou nos céus. Ele foi lá, irmãos, pessoalmente, ele morreu, ele foi a própria vítima, e ele foi pessoalmente diante do Pai. Olha que bonito isso. O Hebreus fala assim: então, irmãos, conservemos firme a nossa confissão. Ele está nos encorajando. Queridos, há esperança. Queridos, vamos vencer. Queridos, fiquem firmes, porque ele foi pessoalmente. Olha o versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Ou seja, o sumo sacerdote que nós temos é alguém que sentiu as mesmas coisas que nós sentimos, que foi tentado da mesma forma que nós somos tentados. Jesus, meus irmãos, apesar de ser Deus, ele veio como homem, ele sentiu frio, ele sentiu dores, ele sentiu medo. A Bíblia diz que no Getsêmani, ele orou com terrível agonia de espírito. Nosso sumo sacerdote, irmãos, quando ele vai ao Pai, ele diz: Pai, eu sei o que minha serva Tatiana está passando. Eu sei o que o Carlos está passando. Eu sei, Pai. Eu passei por isso. Perdoa ele. Ajuda ele. Não deixa o diabo vencê-lo. Não deixa o diabo consumi-lo. Pai, eu morri por ele, o Senhor o elegeu, eu paguei o preço por ele. Então, Senhor, mantenha-o, sustente-o, fortaleça-o. Os irmãos estão entendendo? Que muitas vezes quando dormimos, o Senhor vela pelo nosso sono. Eis que não dormirá o guarda de Israel, diz a palavra. Ele não dorme, ele não tosqueneja, ele está sempre atento. Isso não nos traz uma segurança, irmãos. Isso não traz uma paz. E aí nos vem a pergunta. Versículo 14. Conservemos firmes a nossa confissão. Você está firmado em quê, irmão? Está firmado em quê? Em mim? Cuidado, hein? Você vai cair. Está firmado nos homens? Nessa igreja. Está firmado nessa igreja? Cuidado, hein? Cai. Agora, se você conservar a sua confissão naquele que te chamou, aquele que em vós começou a boa obra, é poderoso para completá-la em vossos corações até o dia de Jesus Cristo. Aquele que começou, Cristo. Olha o versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Nós podemos chegar a Deus com confiança. Nós podemos ir a Ele. E qual é a nossa confiança? Justamente Cristo, ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia. Esse eu vou querer naquela versão. Esse texto eu vou querer, Priscila, se você puder. Portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Sabe o que o texto está dizendo, irmão? Que se você estiver firmado em Cristo, se você foi eleito por Ele, se Cristo derramou o sangue dele por você, e Ele te chamou e você está em Cristo, você sempre encontrará socorro em Deus, através da oração. Não existe necessidade, não existe luta, não existe problema, não existe nada impossível para esse Deus. Você crê nisso, Léo? Crê nisso, Mário?
É lindo, não é, irmãos? Então, terminando, queridos, nós vemos aqui nesses textos que o Senhor nos livra das tentações, no texto que nós vemos das fraquezas, das nossas fraquezas, por meio de Cristo. Agora, abram comigo 1 João, capítulo 1, versículo 9. Primeira carta do apóstolo João, ainda nesse mesmo contexto, né? Nós falamos aqui em Hebreus que Cristo é o nosso sumo sacerdote que vai ao Pai, intercede por nós e por isso nós podemos ter segurança de irmos a Deus. Agora, vejamos aqui em 1 João, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. João já não vai apresentar aqui Cristo como sumo sacerdote, vai apresentar como advogado. O advogado faz algo muito parecido. Eu estou sendo acusado de um crime, eu contrato um advogado. Não é eu que vou pessoalmente ao juiz, é o meu advogado. O meu advogado me pergunta assim: o que aconteceu? Eu vou explicar para ele, vou confessar tudo para ele. Aconteceu isso e isso. Muito bem, me dá uns dias que eu vou preparar a sua defesa. Até que chega o dia da audiência e o advogado vai até o juiz apresentar a minha defesa. É isso que Cristo faz por nós diante do trono da graça, irmãos. Ele é o nosso advogado. Se pecarmos, nós temos um advogado, irmãos. Vá comigo agora para frente aí, ó. João 2, versículo 1. João 2, versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Ó, não peca não, vigia. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O nosso advogado está onde, irmãos? Junto ao Pai, intercedendo por nós, a todo momento. Ele vive para interceder por nós. Querido, Cristo está vivo, Ele não está morto. Cristo ressuscitou, está à destra do Pai e vive para interceder por nós. E agora o último texto que nós vamos abrir. Nós falamos que Ele nos ajuda nas tentações, que foi o que Ele falou com Pedro. Nas nossas fraquezas, que foi o que vimos em Hebreus. Com relação aos nossos pecados, aqui em João. Agora o último, com relação às provações. Romanos 8, 31. Abram comigo. Romanos 8, 31. Esse texto, irmãos, eu vou ler, eu quero que vocês me acompanhem na leitura. É um texto que é muito conhecido aqui nosso, né? Eu particularmente gosto muito desse texto, mas olha como que, observe os detalhes desse texto. Romanos 8, 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou. Olha aí, o qual está onde? À direita de Deus e também intercede por nós. E ele continua: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura
poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você lê esse texto tão lindo, e não tem nenhuma parte nossa aqui. Tudo é Ele. Foi Ele quem morreu, foi Ele quem ressuscitou, é Ele que intercede, é Ele quem dá a vitória. Irmãos, em primeira instância, a doutrina da perseverança dos santos quer dizer que estamos seguros em Deus. Estamos seguros no Senhor. A nossa salvação está segura no que Cristo fez e continua fazendo por nós. No texto em que nós lemos, em Lucas 22, queridos, eu quero atentar só para um último detalhe. Versículo 32. Eu, porém, roguei por ti, eu intercedi por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, irmãos, essa palavra, quando te converteres, não quer dizer que Pedro não era convertido, não. Quer dizer que quando ele voltar, porque ele ia se desviar, ele ia ter um período de distanciamento de Deus. Jesus está falando assim, quando você voltar, e aqui está a soberania de Deus, Júlio, ele está falando assim, você vai voltar. Você vai ter um período, mas você vai voltar. Você é meu, Pedro. Você é meu. Você foi eleito. Você foi comprado. Você foi justificado. Você vai passar por um vale, mas você vai voltar. Você é meu, Pedro. Olha que lindo isso, irmãos. Quando você voltar, fortalece os teus irmãos. Ajuda eles. Eles vão precisar de você. Eles vão precisar que você os encoraje, eles vão estar com medo, eles vão estar aflitos, mas quando você voltar, reúna-os, ajude-os, carregue-os, ore com eles, apacenta eles, dê a mão para eles, chore junto com eles, mas ajuda eles, Pedro, eu te chamei para isso, Pedro. Vocês se lembram lá em João, quando Jesus fala assim, vai ter um acerto de contas? Quando Jesus vai a ele, ele estava nu, ele estava no mar pescando, um lugar que Jesus já tinha tirado ele, era do mar, e ele volta para o mar, e Jesus, quando ele vê que é Jesus, ele se lança ao mar, e Jesus fala, Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo, então faz o que eu mandei você fazer, cuida dos meus, apacenta os meus, realiza minha obra, seja uma bênção. Irmãos, Deus nos chamou para cuidarmos de pessoas, para amar pessoas. Realizar a obra não é ficar aqui só tocando, cantando e pregando, não. É cuidar de gente, é pregar para pessoas, é tirar pessoas da escravidão do pecado, é chorar por elas, é dar a vida por elas. Foi isso que Jesus falou com Pedro. Pedro, quando você voltar, eu vou estar te esperando. Eu espero por esse dia. E quando esse dia chegar, fortalece os teus irmãos, cuida deles, faz a obra. Irmãos, eu quero dizer para vocês que estão aqui nessa manhã, quem está aqui é porque precisava ouvir isso. Está na hora de você voltar e trabalhar. Ele te chamou para isso. Tem muitas pessoas necessitadas chegando. Não só chegando, tem outras que nem estão chegando, tem outras que continuam lá. Atormentadas pelo pecado, pelo diabo, precisando do Evangelho. Você quer fazer o bem a alguém? Faça. Bateu na sua porta pedindo um prato de comida? Dê. Te pediu uma ajuda? Ajude. Mas você quer ajudar mesmo? Abra o Santo Livro e pregue o Evangelho para ele. Mostre para ele o que Cristo fez e continua fazendo. Salve ele pela pregação do Evangelho. Irmãos, se esta igreja aqui entender isso, nós podemos passar o que for, podemos ter a perda que for, podemos passar a dificuldade que for, nada vai nos derrubar, porque somos fortes? Não, porque temos a destra de Deus, um sumo sacerdote, um advogado,
que intercede por nós. Quantas vezes, Juliana, você achou que não ia conseguir? Quantas vezes, Débora, você pensou em desistir? Quantas vezes, Jean, você falou assim, eu não volto mais lá naquela igreja? Quantas vezes, Léo, você falou assim, eu não dou conta mais? Mas você está aqui. Por quê? Ele intercedeu por você. Feche seus olhos, irmão. Feche seus olhos agora e louve ao Senhor por isso. Agradeça. E ore. Ah, irmão, ore com todas as forças. Ore com todo o seu ser.